Bem-vindos aqui a mais um episódio de Carreira e Negócios. E de novo aqui uma visão de como é que você constrói um negócio do zero. Como é que você se baseia, né, no conhecimento, ou até na falta do conhecimento específico de uma determinada indústria, aplica técnica, metodologia e faz negócios milionários, multimilionários. E para falar sobre isso eu trouxe aqui Everton empresário, Que um grande prazer. especialista aqui na mentoria para todo o ramo de estética, marido da Bruna, né? Obrigado O por estar principal aqui, cara. título é esse, marido da Bruna. Muito obrigado, Jorge. Uma honra Nada, estar cara. aqui. Finalmente, Para né, mim, você é um cara? dos caras mais inteligentes do Brasil, assim, que eu conheço, um dos caras mais gentis. E é uma honra estar aqui com você. Não, muito bom contar com a tua experiência, teu conhecimento. E eu queria começar assim, o nosso público, né, são pessoas que são empresários, Tá, muitos estão assim, no final de uma carreira corporativa, perfeito. aí você olha assim, a janela de longevidade, né, aumentando drasticamente, a pessoa fala, o que eu vou fazer da vida, né? Perfeito. E muitos sonham em empreender, seguir uma vida ou virar conselheiro e tal. E aí eu queria pegar a tua experiência como formador, né, como mentor, né, e Legal. formador de negócios, né? Se você fosse dar uma dica para esses caras, né, Perfeito. o que eles deveriam fazer, como eles deveriam fazer para montar o negócio ou para se planejar para montar esse negócio? Maravilhoso, cara. Eu adoro negócios, né? Hoje eu posso dizer que eu sou empresário bem-sucedido. Eu estava até falando com a Bruna de manhã ali, né? De manhã, na hora que a gente chegou no prédio, a gente estava batendo um papo e falei para ela, amor, você tem noção que quando você fala de um livro lá, A Mente Milionária, você hoje tem uma mente milionária? Né? Quando fala lá pai rico, pai pobre, você poderia ser hoje a mãe rica? Porque a gente não veio dessa realidade de riqueza, né? A gente se formou assim. Então eu sou o cara que veio do negativo, né? Nem do zero, como costuma se dizer por aí. Uhum. Tive uma carreira executiva também, né? Fui executivo de empresa e depois me tornei empresário. E é engraçado, cara, porque eu não queria ser empresário no começo. Eu era um vendedor, eu adorava vender, eu adorava falar com pessoas, eu adorava servir pessoas. E eu fui passando pelas empresas e parece que eu não dei sorte nas empresas que eu passei. Porque eu passei por empresas que não batiam os valores que eu tinha. Eu tenho uma visão muito romântica de empreender, de negócio, de ajudar pessoas, sabe? E eu não encontrei isso nas empresas que eu passei. E aí o que acontece? Eu falei, bom, então eu vou ter que criar a minha. Então eu meio que fui empurrado a criar a minha empresa depois de um tempo. E quando eu pensei em criar a minha empresa, eu pensei assim, cara, que problema eu vou resolver? Porque se a gente pensa, por exemplo, na sociedade, né? Vamos pensar Brasil. Muita gente fala que o Brasil é ruim. E para negócios, o Brasil é um dos melhores países do mundo. Porque tem muito problema aqui. E quando você pega as empresas, você olha para elas, a maioria não atua com um nível de excelência muito alto. A maioria, se você pega a maioria. Por quê? A maioria das empresas hoje é bem-sucedida. A maioria das empresas hoje são mega lucrativas. Não. A maioria das empresas dão certo, daqui 10 anos estão todas prosperando? Não, a gente sabe que as estatísticas são cruéis. A tendência é que a maioria quebre, inclusive. Ou seja, eu até tenho uma filosofia que é o fracasso é a regra, sucesso é exceção. Uhum. Sucesso é completamente exceção estatística. Então, se eu começo no mundo dos negócios achando que eu vou abrir a minha empresa e vai ser um mar de rosas a partir de agora, porque eu mando em mim, eu tenho liberdade, eu posso fazer o que eu quero, diferente de quando eu era um executivo, de quando eu era um funcionário, eu já comecei me lascando. Porque eu vim das vendas, lembra? Eu vim Uhum. das vendas. Eu era um excelente vendedor. Tanto que eu sempre falei na empresa, né? Olha, com vendas a gente nunca vai ter problema, galera, porque se precisar, deixa comigo. Só que a empresa não é feita só de vendas. Tem que ter o produto, tem que resolver o problema, tem o atendimento, tem o financeiro, tem o marketing, tem o jurídico. Começa a vir um monte de coisas que você não tem competência para lidar. Então, o desafio desse executivo ao começar a empreender, desse empreendedor iniciante, é justamente entender que o negócio ele tem multifacetas e que você não vai conseguir ser bom em tudo. Só que qual que é o maior erro de quem começa? Ele quer fazer tudo. Ele quer ser a pessoa que faz tudo. Ele até fala, né? Pô, eu sou o empresário no iniciante e eu sou o cara que faz tudo. E não dá para você ser bom em tudo. Então, quando você faz tudo, você está defasando algumas coisas. O que eu fiz e o que eu faço até hoje? Cara, eu me concentro naquilo que eu sou bom.
Então hoje eu sou o CEO das companhias que a gente tem, do nosso grupo de empresas, e vendedor. Então eu sou lá, o meu descritivo de cargo é esse: CEO, vendedor e mentor, porque tem a parte operacional de entrega de mentoria, né? Então eu faço esses 3 papéis. A minha rotina ela é feita em cima desses outros 3 papéis. E o resto, eu não faço mais nada. O resto a gente tem a Bruna, né? No episódio da Bruna, provavelmente você viu como eu seduzi ela para trabalhar comigo, no aspecto de vendi a ideia para ela de que, olha, você vai ajudar muito mais pessoas, né? Porque eu gosto dessa ideia de vender para as pessoas. As pessoas falam assim, meu marido não concorda comigo, minha esposa não concorda comigo. Eu falo, cara, se não concorda é porque a sua ideia é ruim. Por exemplo, você é especialista em startup, que eu sei. Você recebe muito pitch de startup, não recebe? Se você recebe um pitch ruim, você investe? Não. É a mesma coisa. O tempo todo a gente está fazendo pitch para as coisas que a gente quer. Então, quando eu vou começar um negócio, eu tenho que pensar, cara, qual que é o pitch que eu vou contar para todo mundo? O pitch que eu vou contar para minha esposa em casa, o pitch que eu vou contar para o meu funcionário que eu vou contratar. Eu tenho até uma regra que, quando eu vou fazer grandes contratações para o meu grupo, eu trago sempre as pessoas para ganhar menos. E aí você fala, pô, como assim para ganhar menos? Porque eu vou vender um sonho para ela. Eu vou vender a ideia de que, óbvio, eu tenho um plano que ela vai ganhar muito mais do que ela ganha. Eu sei que eu posso produzir isso para ela e que ela pode, junto comigo, fazer isso. Mas eu vou vender isso para ela. E a certeza de que a venda foi boa é quando a pessoa coloca algo em risco. Entende? Então, se você está começando a empreender, você tem que entender que empreender é dormir abraçado com risco todo dia. Inclusive, você empreendendo, você vai sentir na pele o que é um corte de custo de empresa e etc. que você como funcionário sofreu muitas vezes. Porque tem muito funcionário que acha ruim a empresa cortando custo ou a empresa não conseguindo aumentar os salários. E você vai sentir isso, você vai ver a folha crescendo, os custos crescendo e tem que saber lidar com isso. Então, o começo do empresário, ele precisa entender que é diferente, é um drive diferente. Ser o funcionário e ser o empresário. É outro drive, é outra coisa. Por isso que quando é muito comum você ter empresário que não tem formação às vezes, né? Então, esse cara, o cara não tem formação e tem sucesso. E não é muito bem assim, né? A maioria dos empresários de sucesso ou já são formados ou passaram por uma grande instituição. Às vezes ele só não concluiu e seguiu na área. Mas empreender exige estudo. Empreender exige conhecimento. Empreender exige muitas coisas que as pessoas acham que são irrelevantes. A grande diferença é que, às vezes, o conhecimento que você teve durante a carreira estratégica, a carreira executiva, ela não vai ser tão relevante quando você for empreendedor. Antes de eu abrir a minha empresa, eu já tinha uma carreira de vendas. E eu ocupo exata a mesma cadeira da minha experiência. O que a maioria das pessoas faz de errado quando elas começam? Elas saem da competência delas e vai tentar outra. Agora, nessa linha de competência, você falou, entenda qual é a sua competência e atue na sua competência. Isso. Agora, pensando em empresa, e em empresa você tem uma série de funções, né? Então, você falou de vendas, marketing, operação, finanças e tal. Essa visão, ela tem alguma exceção? O que eu quero dizer é o seguinte: tem alguma competência da empresa que você tem que ter o dono fazendo, porque senão não vai dar certo? Cara, assim, eu sempre defendo meu peixe, né? Então, a área comercial é minha grande paixão. Porque, cara, nenhuma empresa que não vende fica em pé. Essa é a grande questão. Então, se o dono ele tem um drive comercial, ou ele pelo menos sabe encontrar quem consegue levar o produto dele para o mercado, excelente. E aí, óbvio, né? Primeiro passo é a solução. Eu tenho que ter um produto incrível. Mas você, como dono, você não precisa saber criar o produto, né? Então, por isso que eu não coloco que o dono precisa saber o produto, né? Porque eu não sou de tecnologia, não entendo nada de programação, mas eu tenho no meu grupo várias tecnologias. Então, eu sei contratar o dev para fazer. Mas o que importa, no fim das contas, é como eu coloco isso no mercado. Então, para mim, cara, vendas é o grande core de um dono de empresa. Aí tem o sócio financeiro, né, também. Eu acho que essas duas áreas elas precisam ter ali algum sócio, alguém muito específico para lidar. Porque vendas traz dinheiro, financeiro faz você manter o dinheiro. Então, se eu tenho vendas, mas não tenho o financeiro, é uma empresa mal sucedida igualzinho, entendeu? Tá. E aí nessa linha que você falou de
não conhecer o produto, né? Então, aí você começou a dar mentoria para empresas de estética e tal, e eu entendi que esse não é o teu ramo, nem Caí o teu de paraquedas, cara. Assim, Como é ó, que você eu só sou bonito, entendeu? Mas como é que você teve, qual foi assim, o disparo que Tá. teve para você falar, pô, vou fazer isso, né? Nenhum, assim, na real. Na minha estética, pra mim, na adolescência, era massagem e limpeza de pele. A pessoa que eu conhecia, assim, na estética, que falava de estética, a gente era muito pobre, né? Então eu brincava lá no quintal da minha avó com os meus primos e eu tinha uma tia que fazia unha no fundo de casa. E ela atendia uma médica chamada Márcia, né? A Márcia era a esposa de médico, e aquelas mulheres chiques, sabe? Cara de rica, mulher fina, tipo a Bruna hoje, né? Tipo a Bruna hoje, mulher fina, assim, elegante. E a gente lá, assim, camiseta, tudo suado, lascado, sem tampa do dedão, sabe? Aquela realidade bem comum. Quando a Márcia chegava, a gente falava, caraca, que legal. E a Márcia que falava de procedimentos estéticos, clínicas de estética. Então, na minha adolescência, foi esse contato que eu tive. Quando eu fui crescendo, né, e aí teve uma época da minha vida que eu fui gestor comercial em uma empresa de educação, uma empresa de educação de desenvolvimento pessoal, eu vendi para algumas clínicas de estética. Então eu tinha algumas clientes que chegaram até mim, tudo à base de indicação, né? Então eu sou muito especialista em uma venda relacional, ou seja, os meus clientes eles me indicam muito porque você percebeu que eu adoro servir, né? Eu falo de servir muito bem. E quando eu atendia nessa escola, eu atendia essas clientes, essas clínicas. E um dia, uma delas virou para mim e falou assim, Everton, eu adorei o jeito que você tirou um monte de dinheiro meu e eu continuo gostando de você. E eu falei, eu achei esquisito isso, porque na minha cabeça é normal. Eu tenho uma solução, eu estou te ajudando, você paga, você fica feliz, eu fico feliz, todo mundo ganha. Mas para ela isso soa esquisito. Por quê? E aí eu perguntei isso para ela, mas por que você está me falando isso dessa forma? Ela falou, eu até vendo um pouco caro, mas as minhas clientes reclamam muito, dão muita objeção, é difícil. Cara, eu comprei de você, eu queria pagar mais. Eu falei, nossa, por que você não falou antes, né? Mas eu entendi o que ela quis dizer. E aí ela falou assim, me dá uma consultoria. Eu não sabia o que era consultoria na época, mas eu me tornei autodidata ao longo do caminho, então eu fui lá no Google, como dar uma consultoria. E estruturei um processo de consultoria para ajudá-la. Falei, paga meus custos, eu vou lá, porque era uma cliente já, então eu só queria contribuir mesmo. Fui na clínica dela e ajudei ela com algumas coisas. Mostrei um pouquinho do que eu sabia, como eu estruturava meus processos, como eu conduzia as coisas. E foi assim, literalmente um pouquinho, assim, 1% do que eu colocava em prática, sabe? Fiquei meio dia com ela e fiz isso. Em 3 dias ela fez o que ela fazia no mês. Essa menina surtou. Ela ficou muito feliz. Inclusive postou uma foto comigo. E quando ela posta essa foto comigo, um monte de gente começa a me mandar mensagem falando que queria também consultoria. Inclusive uma dessas foi a Bruna, dessa época. E aí, cara, eu pesquei 2 coisas nesse momento. Primeira delas, ela era uma profissional referência, ela era boa. Não era uma pessoa começando, sabe? Era uma profissional já bem estabelecida. E eu pensei, cara, se ela que é boa tá ruim, imagina o resto. Então eu olhei para isso e falei, tem uma oportunidade aqui. E segundo, eu refleti assim na hora, falei assim, cara, quantas pessoas querem acordar mais feias amanhã? Você conhece alguém que quer acordar mais feia amanhã? Que acorda assim, tô bonito demais, quero dar uma enfiada. Você conhece alguém assim? Não, todo mundo quer ficar mais bonito, todo mundo quer ficar mais confiante, certo? Eu falei, cara, é um mercado gigantesco. Por que ela não está ficando rica com isso ainda? E aí, esse foi meu questionamento inicial. Olha o problema. Eu tenho um produto que todo mundo quer ou precisa, mas eu tenho quem vende que não está ganhando dinheiro. Tem alguma coisa errada aqui, não tem? Eu falei, o pouquinho que eu sabia fez uma grande diferença. Eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. E eu comecei a dar algumas consultorias das meninas que me chamavam. Eu fui colocando R$1.000, R$500. Teve consultoria que eu só paguei o custo para eu investigar o problema. Então eu não queria ficar rico naquele momento dando consultoria. Eu só queria investigar, cara, a tese faz sentido? Quando vai para uma startup, você começa pela tese, não é? Eu não sabia, eu não conhecia startup na época, mas eu pensei, cara, será que faz sentido o que eu estou pensando ou eu estou doido?
Eu contei para alguns amigos e os caras falaram, não, Everton, nada a ver isso aí, esse mercado não dá dinheiro, esse mercado não sei o quê. E até hoje tem muita gente que pensa isso, né? E aí eu falei, tá, vou investigar. E foi indo, uma aqui, outra aqui. E um pouquinho que eu ensinava, boom, um pouquinho que eu ensinava, boom, um pouquinho que eu ensinava, boom. Porque, de fato, as clínicas sempre faturaram muito baixo. Quando eu fui fazer a primeira pesquisa de mercado mesmo, de clínica de estética, a maioria das clínicas faturam tipo 100 mil no ano. Essa é a realidade de clínicas no Brasil. É que hoje a gente vê a harmonização facial, né? Você pensa, pô, esse negócio dá um dinheirão. Agora. Mas há 7 anos atrás, 8 anos atrás, que foi esse período, cara, era limpeza de pele, era massagem, era coisa pequena, sabe? E era um mercado pouco valorizado. Era um mercado que os profissionais não se confiavam. E, principalmente, ele tinha uma característica técnica. Então, foi onde eu entrei. Eu falei, cara, eu vou transformar profissionais técnicos em empresários. Eu vou transformar profissionais técnicos em bons vendedores, que era o que eu sabia fazer. Vender e treinar vendedor. E aí eu comecei esse processo. Então, vou fazer um MVP aqui, que foi um projeto, né, que a gente começou. E aí nasce a Anjos. A Anjos nasce como um MVP. Eu cobrava R$ 350 por mês de cada clínica. E fui validando as minhas teses. Fui criando estratégias de venda, fui criando processos, fui criando modelo. E aí hoje a gente tem um modelo para clínicas de estética que não aparece um problema novo faz 1 ano e 3 meses. Nenhum problema novo. Então, eu literalmente hoje eu consigo pegar uma clínica, ele me fala o problema, eu já tenho 10 soluções diferentes para ele. E aí é muito fácil da gente fazer esse negócio tracionar. Se eu pego uma clínica que fatura, sei lá, 20, 30 mil por mês, há 10 anos, assim, em 3 a 6 meses ela está fazendo 100 mil. Ou seja, a gente vira o jogo dela muito rápido. E aí a gente começou a entender esse jogo. Falou, opa, aqui que tá. Então, hoje a gente transformou esse negócio em mentoria. Então, a gente vende tickets altos pra caramba, só que a gente entrega um ROI absurdo. Então, a gente faz essas pessoas que nunca ganharam dinheiro, ganhar muito dinheiro. Eu falo que se você deixa alguém mais bonito, eu te ajudo a ficar rico com isso. Então, olha a construção lá do começo, né? Pego um problema, fico bom em resolvê-lo, e agora que eu sou bom resolvendo ele, eu consigo cobrar caro. E aí eu transformo isso num business que é hoje de dezenas de milhões de reais, que é o que a gente está fazendo hoje. E aí você deu exemplo, né, de uma área onde a pessoa tem uma determinada expertise, mas pensando agora em forma geral, né? Então, se a pessoa é um cara que é especializado em logística, em finanças, em agri, oil and gas, né? Então, assim, em resumo, tem algum tipo de conhecimento Perfeito. técnico, mas eu entendi que o banho que você dá é um banho de gestão, né? Isso. Que recomendação, né? O que você daria de recomendação para esses profissionais? Para o cara que tem um conhecimento e quer monetizá-lo, vamos resumir Exatamente. assim. Perfeito. Olha, quando a gente pensa em mentoria, hoje a mais comum é a mentoria de gestão, vendas, marketing e afins, certo? Mas eu já olho de um lado muito mais amplo da coisa. E eu vejo que mentoria vai ir para esse caminho cada vez mais, tá? Tudo que economiza tempo, dinheiro e frustração pode ser considerado um processo de mentoria. Então vamos supor que eu tenha uma pessoa técnica em logística. Quanto tempo demora para um técnico em logística aprender tudo sobre logística e se tornar um líder na logística da empresa que ele atua? Quanto tempo demora? 6 meses, 1 ano? 6 meses, 1 ano. Para o cara ficar sênior, quanto tempo demora? Acho que uns 3, 4 anos, né? 3, 4 anos. Isso sozinho, isso com o aprendizado da empresa, não é? Uhum. E se ele tivesse um mentor que já passou por esse processo? Que vai tirar para ele tudo que é erro e deixar só o que é acerto? Que vai indicar para ele os caminhos já que tem probabilidade maior de sucesso? Então, quanto vale isso? Ó, se você pegar, sei lá, suponho que o cara vai ter um delta salário, sei lá, de uns R$ 4.000, né? Você bota isso e suponho que você acelera a carreira dele em 1 ano, né? Em 1 ano que seja. A gente está falando desde uns 50 mil. Pois é. Seria justo eu cobrar desse cara 20 mil? Uhum. Seria, né? Porque ele vai ganhar comigo esse 1 ano, vai ter um lucro em cima disso de 30 mil e ele tem todos os outros anos que ele vai colher o benefício mais rápido. O que ele teve aqui? Ganho financeiro e principalmente ganho de tempo, que é uma coisa que não volta.
Entendeu? Uhum. Então, tudo que eu tenho esse avanço ou de tempo, de economia de tempo, versus financeiro, e também a frustração de ter que ficar errar e corrigindo, cara, eu tenho um pitch de vendas maravilhoso. Entendeu? Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma mentoria que forma mentores. Nessa mentoria eu tenho lá o Antônio e a Marirene. Eles vendem para profissional técnico. Eles não vendem gestão, marketing e vendas. Então eles têm um método de estética que dá muito resultado e eles vendem isso para outros profissionais aprenderem. Porque eles demoraram, por exemplo, Maria Irene tem quase 50 anos. Ela demorou, cara, anos para chegar no resultado que ela entrega. Se ela pega uma pessoa que tem menos tempo de carreira e ensina ela a dar o mesmo resultado, olha a economia que essa pessoa faz. Uhum. Então, o conhecimento, a mentoria, ela é um processo de fazer uma pessoa economizar tempo, dinheiro e frustração. Se você tem dentro dessa equação um conhecimento que faz isso, seja qual área for, ele tem valor. Agora, o que não pode esperar que as pessoas peçam para comprar de você. Você vai ter que vender isso. Uhum. Entende? Que é o que a maioria dos técnicos acham, né? Pô, então eu sou muito bom. Por eu ser muito bom, as pessoas têm que comprar de mim. Não. Não, você vai ter que colocar um bom marketing, uma boa embalagem, você vai ter que vender isso, você vai ter que mostrar para as pessoas o valor disso, e aí você acaba tendo um processo muito valioso, tá? E começa por um MVP. Tudo começa por um MVP, tá? Então faz um MVP disso e oferta. O que eu olho muito é qual que é o mercado endereçável disso. Então, por exemplo, dando um exemplo de logística. Quantas logísticas teria? Eu, se fosse logístico, por exemplo, o que eu faria? Mapearia todas as empresas de logísticas do país, veria o tamanho do mercado. Se eu visse que é um tamanho relevante, eu ia começar a fazer outbound. Ligar uma a uma, me conectar, fazer um MVP com esses caras, dando um presente. Olha, eu queria dar um presente para vocês e tudo mais. Traria isso, um resultado rápido e pronto, depois faria a proposta. De 10 eu apresentaria 10, eu venderia para 3 logo de cara. Começaria o jogo com 60 mil no mês. Uhum. E você falou bastante da questão aqui da parte de vendas, né? Uhum. Mas pensando nesse mentor, né? Você acha que ele precisa de ter algum produto estruturado, constrói durante o caminho? Cara, ó, eu sempre falo para mentor, porque assim, ó, quando a pessoa ela tá querendo começar a mentoria, ela já quer o produto pronto, fazer a entrega e dar resultado para o cliente, que é a maior preocupação. E eu acho isso justo. Tem que pensar assim. Só que tem um ponto. Quando você vai criar um produto de mentoria, se você começa ele sem atender cliente, você corre o risco de criar uma solução incrível para um problema que não existe. Uhum. Então você fica lá trabalhando em todo o produto, deixa ele lindo, maravilhoso, só que o cliente ele não tem essa dúvida, ele não tem essa dificuldade, ele não tem essa dor e você perdeu tempo. Então eu sempre oriento faz uma base mínima, então, cara, documenta o que você tem de conteúdo, o que você tem de realmente entrega para poder fazer com excelência, faz um mini escopo e começa a partir daí. E deixa o cliente dizer para você qual que é o problema. E assim você vai indo. Por exemplo, lembra, eu não tinha clínica de estética. Então eu não fazia ideia de quais eram os problemas. Então eu perguntava para minha cliente, cara, o que se resolvesse no teu negócio hoje mudaria a tua vida? Elas iam falando, isso. Então beleza, então isso aqui. E eu começava a montar em cima disso. Porque pegava a amostragem, né? Pego 100 pessoas falando. De 100, em 80 saiu esse tópico é dor. Se eu vender em cima disso aqui, vai rolar. Entendeu a diferença? Uhum. Então, se eu tenho esse processo, lindo, cara, lindo. Mas a maioria das pessoas travam no começo, porque elas querem pronto, elas querem o perfeito, né? E assim, ó, toda pessoa que é muito boa, que poderia ser mentor, é uma pessoa que tem medo de começar. É o efeito Dunning-Kruger, né? O efeito Dunning-Kruger é o efeito de pessoas boas demais estão o tempo todo se questionando se são boas demais e pessoas ruins estão o tempo todo afirmando que são boas. Isso acontece com muita frequência. Hoje mesmo eu consigo identificar uma pessoa boa pelo como ela diz sobre ela mesma, o trabalho dela. Ela fala assim, não, eu preciso melhorar muito e tal. Essa pessoa é muito boa, cara. Essa pessoa é maravilhosa. Agora, a pessoa meia boca, marrom, é aquela, não, eu sou top nisso aqui, eu sou o melhor nisso aqui. E eu falo, caraca, isso é muito doido. E é um processo documentado cientificamente, efeito Dunning-Kruger. E você comentou que tem uma mentoria para formar mentorias, né? Temos. Aí, como é que, pensando aqui nas mentorias que você forma
a partir da sua mentoria, né? Sim. Como é que você consegue, se você conseguir modelar aqui assim a questão dos econômicos, né? Poxa, então você acabou de falar que precisa ter uma estrutura de vendas, ou tem que ter alguém vendendo, né? Provavelmente vai ter que ter o que mais? No começo a própria pessoa vende para a própria lista dela, porque em mentoria tem um diferencial muito grande quando é o mentor apresentando. Porque a venda ela já acontece uma mentoria. Você vai fazer um diagnóstico do cliente. Basicamente a venda é um diagnóstico. Aí você vai mostrar para a pessoa, você está perdendo aqui, tem ganho aqui. Como faço? Aí entra o pitch, né? Vou te ajudar aqui. Então, por exemplo, vamos supor, o cara quer dar mentoria. Everton, o que você faz? Eu vou sentar com ele, eu vou entender o problema dele. Eu mesmo sento, eu também vendo. Eu adoro fazer isso. Eu sento e vendo, eu entendo lá o problema dele. O que ele tem? A maior dor de uma pessoa que quer começar a dar mentoria é: eu não tenho a mentoria pronta, eu tenho medo de não dar resultado para o cliente. E aí eu falo: calma, fica tranquilo, que isso eu vou te ajudar. Porque a pessoa falou que ela não, ela tem medo de não dar resultado, eu sei que ela é boa. Então eu só preciso tirar dela isso. Por exemplo, você, Jorge, você é um cara, é o que eu falei, você é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Você é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Só que você não está falando, você não está na internet abrindo mentoria para milhares de pessoas. Por quê? Cara, sabe-se lá o porquê. Você é mais tímido, você é mais na sua, eu sei que você é mais quietão. Né? Um cara incrível, mais quietão. E as pessoas realmente boas são assim. No meio disso aparecem os marqueteiros, né? E esses marqueteiros inibem os bons. E eu sempre falo, cara, os bons são tímidos e os maus são ousados. Todo cara que deveria estar dando mentoria de fato não está dando mentoria porque ele está com medo de começar. Aí tem aquele que não é tão bom, que é mais ou menos, mas que tem coragem, vai lá e faz. E existe essa correlação, né? Os seus êxitos, eles nunca vão ser tão muitos maiores do que a tua coragem. Então o cara é muito bom, mas é pouco corajoso, ele vai ficar acanhado. O que tem de executivo brilhante nesse Brasil que poderia estar ensinando no detalhe como faz um processo de alguma coisa para se tornar uma mentoria e não tem, é absurdo, cara. É absurdo. Mas eu voltando para os econômicos, então a gente chegou à conclusão aqui, olha, no início eu nem preciso ter uma estrutura de vendas, o próprio mentor está vendendo, talvez ele precise de algum suporte, o que ele não conseguia automatizar para fazer gestão de agenda, um assistente. Né? Então essa estrutura de custo de partida, né? Custa R$0 para começar. E aí, então a margem é basicamente é o imposto, né? Basicamente. É o imposto e o que estaria remunerando por labore dessa pessoa, isso, né? Exatamente. É um negócio que literalmente ele é anti-desculpa para quem quer começar. Então vamos pensar que o cara ele ficou uma carreira lá de 10, 15, 20 anos atuando em alguma coisa e ficou muito bom naquilo. Que é o que você começou falando, né? O cara agora ele está mais longevo, ele tem mais tempo de vida e ele tem que fazer alguma coisa. Esse negócio ele não precisa investir nenhum real. Ele não tem estrutura, ele não tem capex, ele não tem nada. É o teu conhecimento. Aí, continuando aqui nos econômicos, né? Então, vamos pegar agora o que o cara montou lá, o cara de logística, montou uma mentoria mediana, assim, né? Perfeito. E aí você está dando uma mentoria para ele e tal, ajudou com o pitch de vendas e tudo mais. O que a gente poderia esperar aqui, estimar de faturamento mediano de uma consultoria? Normalmente é assim, mentoria, diferentemente de quando você vai vender um produto, se você começa vendendo ela muito baratinha, ela gera desconfiança. Eu sempre faço esse exercício assim, eu tenho nas minhas mãos uma coisa de R$500 e uma de 5 mil, vou te dar uma delas, qual você quer? A de 5 mil, né? Por quê? Percepção de valor. Percepção de valor. Você fala assim, cara, é melhor a de 5 mil, não é? Você pensa em algum... Fala, é óbvio, de 5 mil, é melhor e tal. A gente já tem isso no inconsciente, de que o mais caro é o melhor. E a gente já tem a consciência de pagar, assim... Eu estou pagando mais caro, mas é porque é melhor. Não é assim que a gente faz? Então, quando eu já sou mais caro, eu nem preciso explicar que eu sou bom. Já subentende. Se eu sou barato demais, gera desconfiança. Se eu sou barato e falo que eu sou muito bom, é muita desconfiança. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar para a mentoria é: ticket precisa ser mais alto. Por esse motivo 1. Motivo 2. O ROI que você gera é sempre muito alto. Então, o conhecimento, vamos supor que você entre lá na empresa, igual a gente falou, o cara vai pagar 20
e vai receber 50 no ano. Então você deu para ele 30 de pau de lucro no ano. Aonde você coloca 20 mil e volta 30 em um ano? Volta 50, né? Não, volta 30 de lucro para ele. É. Onde volta? Você fala, não tem isso, né? Não existe muito isso no mercado. Então, esse é o poder do conhecimento. Então, quando você tem esse ponto aqui de, cara, eu invisto isso e tenho isso de ROI, isso passa a valer muito. Então, quando eu vou precificar, eu precifico de acordo com o quanto esse cara pode dar de ROI. Então, a mentoria, ela não tem limite de preço. Eu vou cobrar 10 mil porque eu estou começando, eu vou cobrar... Não, é baseado no que você consegue dar de ROI para essa pessoa. Então, se é uma área financeira que você entra, por exemplo, você vai atender lá no seu ICP empresas que fazem 100 milhões. Aí você entra nessa empresa, você faz ela economizar 10 milhões. 1 milhão é barato. Entendeu? Então, a precificação da mentoria, ela é sempre sobre o quanto de ROI a pessoa tem. Então, vamos pensar, esse cara da logística, ele já começaria cobrando 20 mil. 20 mil. Pô, mas Everton, eu tenho insegurança quanto a isso. Fique em paz. Você vai ver nas primeiras vendas que é barato. Porque você vai fazer uma reunião com o cliente que não tem a tua cabeça, não tem o teu expertise, não tem o teu know-how, você vai passar para ele meia dúzia de coisas, ele vai ter um resultado exorbitante já, logo no primeiro mês. Você vai falar, caraca, eu não sabia que isso que eu sei vale tanto. E aí uma regra que eu tenho é, sempre atenda pessoas menores que você, entre aspas, né? Do que você fez. Então, por exemplo, vamos lá, supor que eu faço 20 milhões. Eu não vou pegar um cara para atender de 100 milhões. Não faz muito sentido, entendeu? Agora, o cara que faz 3, nossa, para mim vai ser facinho. Vai ser facinho ajudar ele. Porque o que ele faz no ano, eu faço praticamente no mês. Então, tem uma linha aqui muito interessante que eu sigo. E eu também sou a pessoa que eu vou pro lado do nicho. Eu acho que o nicho protege. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Conrado Adolfo em 2020. Conhece o Conradão, né? Conheço. Conradão, maravilhoso, foi meu mentor. Foi meu primeiro mentor, assim, que eu paguei mentoria, mais ticket mais alto. E nessa mentoria ele me perguntou assim, Everton, por que você não abre a sua empresa para outros nichos? Porque eu comecei estética, eu estou em estética até hoje, né? E aí eu falei assim, cara, eu gosto do nicho, eu me identifico. No começo eu tinha um lance muito romântico, que era só mulher. Eu fui criado pela minha mãe e minha irmã, então eu queria, sabe, ajudar. E aí ele falou assim, cara, porque não faz muito sentido você estar muito nichado. Porque pensa, você está vendendo picolé na praia. E aí você vai vender picolé só para quem tem short rosa? Eu falei, olhando nessa ótica, não tem muito sentido mesmo nichar. Falei, só que é o seguinte, cara, eu tenho 23 anos, que era o que eu tinha na época, né? 23 para 24. Eu sou um cara que sou low profile. Não era muito ativo, nem tinha internet na época, nem era muito ativo na internet. Qual que é a chance de eu ser melhor que você no mercado? Em vendas. Conrado, você sabe, é dinossauro, né, de vendas. Aí ele falou, ele deu uma risada, ele, nenhuma, né? Eu falei, então, na estética eu já consigo ser melhor. E aí ele falou, faz sentido. Tanto que hoje ele é muito mais para pequenos e médios negócios. Ele deu uma nichada também. Deu uma nichada. Então a minha tese fazia total sentido. E aí eu, quando vou criar a mentoria, eu sempre penso nos nichos. Qual nicho que você pode atender? Porque se você vai para o mercado global, para o mercado aberto, cara, você vai ser muito pequeno. Agora, quando você entra nichado, você entra focado, você cria uma solução e atende milhares de pessoas. Então, hoje eu dou uma mentoria em grupo, por exemplo, são 200 e tantas pessoas que assistem, eu não preciso falar diferente, todas entendem, porque é o mesmo problema. Então, operacionalmente, eu tenho uma vantagem também, entendeu? Então, eu nicho. E aí, então pensa no contexto. Cara, não precisa de nada para investir, não precisa de nenhum real para começar, ele não tem custo e ele pode começar sendo uma referência rápida dentro de um nicho. Esse combo, cara, eu tenho clientes que estão comigo, começou há 3 meses e já fizeram, sei lá, mais de 600, 700 mil em 3 meses. Eu tô fazendo a conta assim, esse exemplo que a gente está trabalhando, sei lá, um ticket de 20 mil, o cara consegue, sei lá, um cliente por semana, É isso aí. né? Fecha o ano com 50 clientes, vai dar 1 milhão, um EBITDA de 70%, 700 mil. O nosso chega a ser 80, quase.
A gente já chegou a bater 85. Uhum. Então, e é legal que quanto mais você sobe o ticket, mais sua margem estoura. Esse cara começando, a margem é muito mais que 70%, porque não tem custo. E agora mudando um pouco de assunto, né? Assim, de assunto não, passando para o próximo passo, o próximo nível aqui do assunto, né? Aí a mentoria, vocês foram um dos primeiros a entrar na MLS, né? Fomos cofundadores. O que mudou quando vocês foram para a MLS? Explica também para todo mundo um pouco o que é a MLS, né? A MLS não é a liga, é a Major League Society, né? Lá dos Estados Unidos, é a Mentor League Society. É uma liga de mentorias. São mentores que se juntam para criar uma liga de mentorias para dar benefícios para os seus clientes. Então, por exemplo, pensa assim, eu sou um clube de mentoria, você é um clube de mentoria. Imagina que legal se o meu cliente pudesse ir no seu clube, o seu poderia vir no meu sem pagar nada. Uhum. Seria muito interessante para o seu cliente e para o meu, não seria? Uhum. É isso que a MLS faz. A gente se juntou para poder dar mais benefícios para alguns clientes. Além de que, quando a gente se junta, a gente, como mentor sozinho, não tem muito equity, porque é um negócio personalíssimo. Como liga, a gente passa a ter muito equity. Esse é o resumo da coisa. E o Flávio é muito visionário, ele consegue juntar muita coisa que você fala, cara, eu nunca pensaria nisso, mas ele consegue, é uma visão extraordinária. Ele transforma tudo isso em título, sabe? Título de clube de campo. Uhum. Então, agora você compra na minha mentoria, você não compra a mentoria, você compra um título da minha mentoria que te dá acesso a esses benefícios. Que a piscina é outra mentoria, que tem lá a quadra de tênis que são eventos. É uma coisa muito legal que gera benefício para a galera. Entendeu isso? Uhum. Ficou fácil de entender assim? E aí você pode vender o título. Você pode vender o título ainda, cara, depois. Então pensa assim, você entra na mentoria, fica 1 ano, você tem todos os benefícios da mentoria, tem todo o ROI, e aí você fala, cara, eu quero sair. Você pode sair, vender teu título e ficar com 50% do valor para você ainda. Espetáculo, né? E se o preço da mentoria subir, você vende pelo preço que tiver. Assim como um título, por definição, ele é um direito de propriedade, ou seja, um patrimônio. Se o título se você sobe o preço da mentoria, você valoriza o título. Eu falo sempre para os meus sócios, né, os meus clientes, eu falo assim, olha, meu papel é valorizar teu patrimônio, conta comigo. Mas ele tem essa vantagem de ficar com 50% quando sai e também tem a vantagem de pagar 50% quando ele fica. Então, se ele renova, ele paga 50% também. Isso é muito bacana. E aí é um espetáculo o negócio, cara, um espetáculo. A gente aprende demais. O que mudou no nosso negócio, né? Primeira coisa é que ambiente, você sabe que determina muito dos seus resultados. Uhum. Ambiente puxa você demais, né? E tá num ambiente da MLS, onde você tem ali os melhores mentores do país, você é puxado o tempo todo. É um ambiente que te puxa o tempo todo. Então a gente tem um grupo que a gente troca, todo mundo manda suas vendas nesse grupo, né? E, cara, é venda todo dia saindo, a gente vendendo mais caro todo dia. Você vê aquilo e fala, não é mais, não tá vendendo ou tá difícil. É só você que não tá performando. Uhum. Então é um ambiente de performance altíssima ali. E quando você tem essa percepção de que é só você que não tá performando, você precisa correr atrás. Então, mudou na nossa vida que a gente não tem mais paz, porque a gente está o tempo todo buscando aumentar a performance. Porque a gente está o tempo todo vendo que tem gente vendendo, aumentando o preço, então a gente tem que fazer isso também. Então o ambiente puxa a gente para cima. A gente, desde que entrou, mais do que dobrou o preço. Eu tenho uma mentoria hoje que custa 200 mil. Eu sozinho nunca tinha pensado em colocar uma mentoria que custasse 200 mil. E a gente tem uma das mentorias, se eu não me engano, acho que é a mentoria mais cara digital do Brasil. A gente tem uma mentoria que é 100% online de 60 mil no ano. Ou seja, não tem um evento, não tem um presencial, nada, e ela custa 60 mil. E tudo isso porque a gente está nesse ambiente olhando e falando, cara, tá funcionando, tem gente comprando, tem gente pagando, então eu dou ROI, eu posso também. Mas esse de 60 mil tá na liga também? Ele tá de uma forma diferente, porque como ele não tem evento presencial, ele não pode ter título. Uhum. Ele é uma mentoria porque eu não posso ter mentoria fora da liga, né? Não faz sentido ter. Então ela tá dentro, a gente pretende talvez colocar, mas a gente tá analisando. Mas tá 100% ali. É tudo mentoria. Uhum. Louco, né? É muito legal. Então a gente tem 3 mentorias, uma de 60, uma de 144 e uma de 200. A de 144 está na liga, a de 200 está na liga.
A de 60 está um pouquinho fora porque ela não tem a característica de liga. E as duas menores são focadas em estética, né? Sim, as duas menores são focadas em estética. Lembra que eu falei que o meu mercado ele é assim, fatura baixo? Uhum. Então eu tive que aprender a construir uma esteira, de fazer ela conseguir pagar um ticket inicial, fazer ela crescer, ganhar dinheiro, compra de mim de novo e aí fica melhor. Então, a de 60 são meninas que faturam 20, 30 mil que começam. Ou seja, você pegar 60 mil no ano para uma menina que fatura 200 e pouquinho, é pesado, não é? Só que ela começa faturando 200 e pouquinho. Uhum. Quando ela entra, ela termina o primeiro ano, ela vai estar no mínimo em 600 a 1 milhão. Então ela cresce muito. Aí ela ganha dinheiro e compra o de 144. Uhum. Então eu ensino ela a ganhar dinheiro para comprar. Entendeu a lógica? Entendi. Eu penso tanto na venda que eu não espero nem meu cliente ter dinheiro para comprar. Eu faço ele ganhar para comprar. Uhum. E a de 200 é que você falou que é para formar mentorias, né? Para mentor. Porque aí o mentor é fácil, né? Pô, 200 mil ele vai investir, é como se ele estivesse comprando uma franquia de mentoria, porque eu tenho tudo pronto, ele só dá Ctrl+C, Ctrl+V no nicho dele, e ele tem essa facilidade de ter ROI rápido. Então, dos meus clientes, 80% dos ativos pagaram a mentoria em 3 meses. O resto é lucro. Os 200 mil, quer dizer, não pagaram não, porque eles parcelaram. Então, eles pagaram 3 parcelas, já tiveram ROI. Uhum. Já pode vender o título. Já pode sair que tá pago, entendeu? Mas eles ficam, porque um combinado que eu tenho com o meu cliente na venda, no começo, é assim, cara, nosso papo agora é para saber se você vai ficar comigo 5 anos, 10 anos, porque eu quero você por um tempão. Eu não quero, tipo, começar aqui um relacionamento por 1 ano só. Eu quero te ajudar por muito tempo. Onde você quer chegar? Me fala aí, qual que é o máximo de sonho que você tem? Aí as pessoas falam assim, cara, se eu faturar 5 milhões, minha vida ia ser outra. Eu falo, nossa, só? Tá, então no primeiro ano você vai pensar assim, depois eu vou te ajudar a pensar melhor, pode ser? E aí a pessoa começa a esticar. Então, eu tenho clientes, eu estava falando com 2 clientes ontem que estão com a gente há 5, 6 anos, e elas falaram assim, cara, você é a pessoa que a gente tem contato, que é uma das pessoas mais ricas que a gente conhece. E você está enriquecendo a gente, então a gente nunca vai sair daqui. Porque elas não são aquela coisa da nossa bolha, sabe? De mega empresários e tudo mais. São pessoas normais, que se fizessem 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, mudaria a vida delas da água para o vinho, porque dessas duas, uma delas fazia 6 mil no mês quando ela me conheceu. Hoje, esse ano, ela vai bater 3, 4 milhões. Pensa, sair de 6 mil no mês, de 10 anos de carreira, porque não é uma pessoa que está começando, para bater 3 milhões. Mudou a vida dela? Você acha que não? Ou sim ou não? Completamente, né? É isso. Então, eu faço meu cliente ganhar dinheiro, cara. Por isso que a gente tem dinheiro, por isso que a gente cresceu, por isso que a gente dá certo. Em 2020, a gente começou como empresa, CNPJ mesmo, foi 800 mil que a gente faturou no ano. A gente fechou ano passado com 20,8 milhões. Então, foi um crescimento muito acelerado. Margem maravilhosa. Um crescimento acelerado e margem maravilhosa. E esse ano, provavelmente, a gente vai bater ali 30, 40 e sempre dobrando. A minha filosofia é quem faz um, faz 2, velho. É simples, não é? Não sei porque as pessoas têm tanta dificuldade assim de pensar em crescimento. E o perfil de mentorias, né? Das que estão na MLS, das que estão passando pela sua mentoria também, como é que você consegue categorizar? Eu percebo que tem muito médico, né? Na MLS tem bastante médicos. Se eu não me engano, são 20 e poucas mentorias de médicos. Acho que 30% está envolvido com a medicina, porque é um mercado que está crescendo absurdamente, né? Aí, que mais que você tem visto, até nas que estão passando por você, que mercados a gente está falando? Lá nas minhas, a gente tem agência de tráfego, para BPO financeiro, contabilidade, mulheres empreendedoras, tem para clínicas de estética também, só que no viés técnico, né? Ou seja, ensinando técnica. Na MLS, cara, tem de franquias, tem de empresários, né, no geral, tem advogados, tem contadores, praticamente quase todos os nichos. Eu acho que é aquilo que eu falei no começo, tudo que é conhecimento, que gera ROI, economiza tempo, dinheiro e frustração, cabe ali. A MLS está só começando, né? São 10 meses de negócio. Mas, né, já tem... Como desde a abertura, 10 meses, 11 meses, nem isso. Então, teve a apresentação que o Flávio fez, teve tudo, mas que a gente começou como empresa formalizada, não deu nem 11 meses ainda. E isso já são 60 e poucos. A meta era 20, cara, para o primeiro ano. Então, está crescendo muito acelerado. A gente vai até o final do ano para 120, né? 120 mentorias.
Loucura, assim. Eu vi a projeção do Flávio chegar em 300 em 2026. Loucura. Né? Quando começou o negócio, a projeção era 150 em 5 anos. A gente vai bater isso provavelmente no segundo, começo do terceiro ano. Então, está crescendo demais. Mentoria é uma nova onda que está surgindo. É uma nova onda. E é uma onda que ela não tem limite. Daqui a pouco você vai começar a ver mentorias de 1 milhão, mentorias de 2 milhões, mentorias de 3 milhões e pessoas pagando. A pessoa comum, né, ela não entende isso. Por que alguém pagaria 1 milhão, 2? Cara, se eu te disser, Jorge, você pode investir 1 milhão e o que eu te ensinar vai te ajudar a transformar esse 1 em 3, você não pagaria? Uhum. Cara, é óbvio, entende? Só que entra aquela pessoa a pessoa que vai pagar 1 milhão, ela não tem medo. Igual a pessoa que, por exemplo, vai pagar 10 mil. A pessoa que vai pagar 10 mil, ela morre de... Nossa, mas eu vou pagar 10 mil, eu vou ter ROI, eu vou ter retorno. Né? É diferente, é um jogo diferente. Então, mentoria está só começando. E quem começar a se posicionar agora, naturalmente vai sair na frente. Naturalmente. Então, todo mundo que está fazendo uma transição de carreira e tem um bom know-how que pode ajudar alguém a economizar tempo, dinheiro e frustração, tem ouro em mãos. Só precisa do método, só precisa saber como empacotar isso e transformar isso comercialmente em um produto. E como que você vê esse mercado de educação empresarial daqui a uns 5 anos? Nossa, cara, assim, ó, pensa assim, vamos pensar, sei lá, faculdade, né? Cada vez mais as pessoas, você vê na internet pessoas falando mal de faculdade, não vê? Diminuiu o número de alunos inscritos? O número de faculdades? Acho que não. Não, cara, só aumenta. Por quê? A gente está falando de educação. Enquanto existir negócio, vai existir a necessidade de alguém educando o empreendedor. É educação empresarial. Então, mentoria, que hoje talvez as pessoas de casa, elas pensam mentoria nos influencers da internet, que é aqueles caras maiores e tudo mais. Mas aquilo ali é só uma pontinha do iceberg. Educação empresarial toda empresa precisa ter. Inclusive, por exemplo, sai na rua, quantos negócios você vê, por exemplo, em um raio aqui que a gente está no bairro, quantos negócios tem aqui? No bairro aqui? É. Milhares. Milhares. Quantos mentores tem aqui? No bairro? Aqui estou contando 3. Pois é, a gente dá conta de atender esses caras? Se juntar a minha mentoria e a sua, todo mundo está aqui, não dá o número que atende. Entende? Então, enquanto existir empresa, vai existir a necessidade. Agora, o mercado está saturado. Todos os mercados saturados, a gente sabe a característica. Saturado de gente ruim, com poucos ganhando. Aí você só tem que escolher. Lembra que eu comecei falando? Sucesso e exceção? Não espere que agora eu sou mentor, eu dei certo. Não, cara, você vai ter que trabalhar, você vai ter que ser bom, você vai ter que gerar resultado. Ou você se torna uma exceção estatística, ou você se torna estatística. Então, sucesso é para a minoria. A maioria vai dar errado. Quando alguém chega para mim, estou dando errado no meu negócio, eu falo, normal, esse é o comum mesmo. Esse é o comum mesmo. Agora, se você quer dar certo, você vai precisar aprender algumas coisas diferentes. Faz sentido? Então, o mercado é gigante, nem faz cócegas ainda. Os melhores mentores nem entraram no mercado ainda, que é o que eu estou falando para você, de gente boa que não está fazendo isso, que às vezes está com preconceito com isso. Por quê? O cara bom vê o ruim e fala, cara, o cara está fazendo, né? E fica naquela. Só que quando o bem se omite, o mal toma conta. Então a gente tem que sempre olhar nessa ótica. Se você está aqui, você sabe que você é do bem, tá vendo o mal tomar conta, não faz nada, a culpa é tua. E você vê que tem um limite do porte da empresa que uma mentoria pode atingir? Deixa eu só formatar, né? Então, você está falando aqui de clínicas de estética, né? Então, a clínica de estética, você fala com a dona, né? E monta o procedimento. Aí, falamos lá de advogados. Então, eu posso ter um escritório de advocacia, pode ter, sei lá, 10, 20 advogados nesse escritório, mas você vai acabar falando com o dono do escritório e vende a transformação, né? Aí, à medida que você vai pegando empresas muito maiores, em que às vezes até o próprio presidente não tem poder de decisão, tem que reportar, você acha que você vê que é possível entrar com mentoria nesses modelos? Possível você só tem um mercado endereçável pequeno, né? Porque são poucas empresas gigantes que existem. Faz sentido? Se a gente pega a estatística, empresas grandes são poucas que tem. Então, pensando no mercado endereçável, você tem algumas ali que são ok, que você consegue entrar, mas você tem que saber o porquê.
eu estava falando com um executivo, cara, super experiente, assim, ele até fez uma reunião de vendas, ele acabou não começando, ele tá bem atarefado, talvez não era o momento dele, mas ele falou assim, cara, o que eu faria de mentoria? Eu falei, nossa, joga a bucha, né, pra gente. Porque normalmente eu tô aqui para te ajudar a montar a mentoria. Você não sabe nem o que é ainda. Mas vamos lá, o que você é bom? Ah, eu sou bom em liderança, tal. Cara, eu vejo projeto de mentoria, por exemplo, para treinar time liderança. Para ser mentor de time de liderança. Que é diferente de consultoria. Uhum. Ele já liderou times gigantescos, já tem um know-how vivencial disso e ele pode ajudar o líder na prática como fazer isso. Então, ou o próprio líder que quer crescer na carreira compraria dele, ou a empresa que quer um líder melhor compraria dele. Então, ele tem essas duas óticas, ele pode escolher essas duas pessoas para vender. Mas tudo depende do ICP. Se o meu ICP é empresa grande, mercado endereçável pequeno, por causa do tipo de país que a gente tem, né? São poucas empresas grandes. Se eu vou para os menores, que é o advogado, as prestações de serviço, cara, é um mundo de gente. Medicina, que é o que você citou, um mundo de gente e vai cair um monte ainda no mercado. Então depende desses fatores. Empresa muito grande ainda tem a válvula de escape de contratar uma consultoria, né? Total. Que aí... a empresa muito grande às vezes é muita bagunça, né? Você não sabe quem decide, tem muitos setores, não tem muita coisa bem definida na decisão. Então quando a gente fala de venda, que você fala, eu vou falar com um decisor, você pena um pouco nisso, né? Mas é excelente, cara. É excelente. Se você sabe resolver o problema de uma empresa grande de forma específica, as empresas grandes devem estar até te procurando já e não estão te achando. Porque elas têm problemas específicos aos montes, sim ou não? Sim, com certeza, né? Pois é. Mas eu sou do time. Quando vai começar a mentoria, cara, procura um mercado endereçável grande, que não tem erro. Você vai ter amostragem, você vai ter funil, você vai ter um monte de coisa para você trabalhar com folga. Não, muito bom. Agora mudando... não, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui que eu fiz para a Bruna também. Eu quero escutar a sua, né? Tem muita gente que empreende, né? Marido e mulher e tudo mais, parceiros, né? E aí tem toda essa questão de como é que você lida no trabalho, em casa, separa os papéis. Ela comentou um pouco que vocês têm já os princípios e tem as hierarquias bem claras. Sim. Mas como é que é isso, né? E eu pegar um pouco da tua percepção também, né? E o que você recomenda para os casais que empreendem junto para que os problemas de um lado não contaminem o outro, né? Perfeito. Se você tivesse me perguntado assim, Jorge, Everton, o que te fez enriquecer e mudar de vida? Eu ia falar, ter casado. Né? Tanto que você me perguntou, como você quer que eu te apresente? Empresário, mentor e marido da Bruna. Para mim, cara, a minha esposa é a minha maior conquista na vida. E então, a gente não tem o papel de competição em casa, né? Que é como eu vejo a maioria das pessoas. As pessoas competem em casa, né? Quem faz mais, quem é melhor e tal. A gente não. A gente entende que a gente é uma só carne e que o que é dela é meu, o que é meu é dela, a gente é um só. E isso é tudo muito bem dividido, né? Mas a grande questão de trabalhar junto é o que você faz em casa, você faz no trabalho. O que você pensa em casa, você pensa no trabalho. Porque não tem uma chavinha que se desliga. E quando a gente foi casar, que a gente começou a definir como seria o nosso relacionamento, a gente começou, definiu como ele seria também, né? Eu acho engraçado, uma vez eu até falei isso para uma aluna, né? Eu perguntei para ela assim, quanto teu marido ganha? Ela falou, não sei. Eu falei, curioso. Você fica pelada pro cara e você não sabe quanto ele ganha? Não é curioso isso? Tipo, um nível de intimidade maior, que é a sua pureza, o teu corpo, você entrega, mas o saber que é dinheiro, vocês não têm isso? Era esquisito. Então, ela falou, nossa, isso é verdade. E ela me falou, Everton, depois dessa conversa, eu cheguei em casa, a gente conversou sobre tudo e mudou a nossa vida. Eu falei, olha que coisa besta, cara. E aí eu entendi o problema. A gente recebe muito essa pergunta. Como que vocês ficam bem em casal? E pra gente é super esquisito responder isso, porque pra gente é natural. Mas a gente entendeu que as pessoas não conversam. A gente conversa sobre tudo o tempo todo. A Bruna é minha pessoa preferida para conversar. A Bruna é minha pessoa preferida para estar o tempo todo. Tem gente que o tempo todo quer sair de casa, quer ficar para fora, quer sair, né? Quer um tempo. A gente não, cara, não tem isso.
Eu sou apaixonado pela minha esposa. Eu amo estar com ela. Igual eu falei que eu fui fazer o Legendários, né? E aí eu fiquei 4 dias longe dela. O que eu mais senti falta? Da Bruna. Pra mim, a pior parte de estar lá não foi se lascar igual a gente se lasca lá, né? Não vou contar porque não pode. Mas tá longe da Bruna. Então, pra nós, trabalhar junto é viver junto. Porque trabalho faz parte da vida. O trabalho, ele serve ao que é mais importante pra nós. Ele não é o mais importante. É plenamente possível você ter uma carreira de sucesso e a sua carreira não ser sua prioridade número 1. A nossa não é. Para nós, a nossa carreira, o nosso trabalho serve ao que é mais importante, que é Deus, a nossa família, o que a gente constrói enquanto ser humano, como a gente serve os outros e assim por diante. Então a gente leva dessa forma. Pra gente é gostoso ser casado, não é um fardo. Pra gente, a gente é melhor junto. Não é que a gente vê que seria mais feliz sozinho, entendeu? Então é todo um combinado antes, porque aqui entra conhecimento sobre isso, porque às vezes as pessoas acham que é uma visão romântica da coisa. Tanto que eu falo da minha esposa, pessoa, quanto tempo você tem de casado mesmo? Né? Elas acham que a gente começou faz um ano. Tá apaixonado ainda. A gente está casado há 5 anos, daqui 10 anos eu vou estar repetindo a mesma coisa, daqui 15 anos a mesma coisa, porque a gente já combinou. A gente vai morrer junto aos 120 anos, depois de fazer amor, inclusive. É isso que a gente vai fazer. Ela fica com vergonha. E isso é combinado, cara. A gente combina as coisas. A gente não deixa ao acaso. A gente sabe que paixão dura 2 anos, de 6 a 2 anos, né? De 6 meses a 2 anos. Inclusive, paixão é um estado de demência temporária. Você fica meio demente, apaixonado. Por isso que quem casa muito rápido pode tender a descasar rápido também, porque a paixão acaba. Mas quando a paixão acaba, existe uma coisa chamada amor construído. Amor construído é a escolha de amar. E é diferente a decisão. Do ponto de vista da neurociência, a decisão é um processo inconsciente, ou seja, você não sabe o que está acontecendo. Então, sabe quando você vai numa palestra motivacional, alguém fala, eu quero que você decida ter sucesso. Se você fala, eu quero ter sucesso, não é uma decisão isso. O processo consciente chama-se escolha. Se torna uma decisão quando aquilo vira hábito, quando suas escolhas elas são tão consistentes que ela vira hábito. O amor construído é escolher todo dia a mesma pessoa. Então, eu escolho todo dia estar com a Bruna. Eu escolho todos os dias amar a Bruna. Eu escolho todos os dias pegar uma florzinha na saída da academia e dar para a Bruna. Todo santo dia. Por quê? Se eu entendo que ela é minha carne, se eu disse para Deus que ela é que ela é a mulher da minha vida e que eu vou amá-la como Cristo amou a igreja, cara, é dando a vida por ela. É dando a vida por ela. Então não importa o que eu faça. Se eu disse que eu ia dar a vida por ela, não importa o que eu faça, é pouco. Até o dia que eu literalmente morrer por ela. Aí sim eu estou cumprindo a minha missão como marido. Fica difícil ter um bom casamento e trabalhar junto pensando assim? Não fica. Não, mas tem que separar, não? É? Mas tem que separar, né? Cara. Você tem que ter. Você tem que pensar assim, ó. Eu estou escolhendo tudo que eu estou vivendo. Mas tem coisas que eu não escolho, Everton. Aí você não tem controle, você não deveria nem estar pensando nisso. Faz sentido? Porque se você pensa em algo que você não tem controle, você sofre, é sofrimento, é besteira. Mas se eu estou escolhendo viver com a minha esposa todo dia, eu vou fazer disso um espetáculo. Eu vou fazer disso o melhor da minha vida, da mesma forma quando eu vou trabalhar. O que mudou minha vida foi, assim, ó. Se eu estivesse fazendo isso para Jesus, eu faria do mesmo jeito? Se Jesus fosse meu gestor e eu estivesse trabalhando, ele me promoveria ou ele me demitiria? Sacou? Fica mais fácil de você lidar com as coisas. Então eu levo nessa estrutura. Se Jesus estivesse vendo meu casamento, estivesse me julgando agora, ele ia me abençoar ou ia falar, cara, tá fora? Porque para mim o sucesso maior, que é o que a gente tenta todo dia, porque tenta e falha miseravelmente, é ir pro céu, cara. E é muito difícil. É muito mais difícil do que ter negócio, do que vender mentoria e afins. Não. Então a gente tem essa visão sobre casamento. Não, muito bom. E no Vida Rica vocês dão um prêmio, né, para as mentoradas. Lá nosso troféuzinho. Né? Eu não tenho troféu, mas eu trouxe um livro, que né? Legal. Antologias aqui de vários contos. Que massa. Eu fui o editor e tenho um conto também que... Você é o cara dos livros, né? Você estava falando que você tem 20, né? Impresso 8. Caraca. Animal. Vou ler com certeza e vou te falar se foi bom ou se foi ruim.
É. que eu sou desses. Posso, né? Pode sim, pode sim. Mas eu tenho certeza que vindo de você é incrível, cara. Muito legal, obrigado, ó. Brevidades. Muito Bom, legal. Everton, bom, se as pessoas quiserem te procurar, como é que te encontram? Instagram, basicamente, Everton Pieri _, né? Você vai me encontrar por lá. E a gente vive lá no Instagram. Vai pro Instagram que não tem erro, é o que eu mais fico. É a única coisa que eu mexo, basicamente. Me acha por lá que tá dentro. Muito bom. E aí para você, né, para você que segue aqui o canal, tá pensando em dar um passo na carreira, mudar, talvez criar uma mentoria ou fazer outro negócio, né? Então fica esse ensinamento, né? Esse ensinamento de que às vezes a gente está muito mais preocupado com o que os outros possam estar pensando da gente, coisas internas, e você não percebe às vezes que o passo é mais simples do que parece, que a transformação é mais fluida e fácil do que você tem se preocupado, né? E acho que o Everton trouxe aqui não só o exemplo dele, mas o exemplo aqui de várias pessoas que foram impactadas, tanto na parte da procedimentos aqui de estética e beleza, quanto outras mentorias mais diversas, né? Muito obrigado aqui Eu que agradeço, toda essa aula aí sobre essa transformação, né? Conta comigo sempre, tá? O que eu precisar, tamo junto. Perfeito. Segue a gente no canal, compartilha com quem você acha que deveria estar empreendendo e aprendendo e até o próximo episódio.